Como nós falamos anteriormente, o estudo de hoje tem como tema conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. E nós vamos pegar dois trechos da palavra de Deus para entender isso melhor. O primeiro texto está em Oséias 6:3, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Lembra que eu falei que nós íamos falar sobre chuva hoje? E o segundo texto está em Gálatas 5, de 22 a 23, e diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos agora rendidas aos teus pés, reconhecendo que nós nada somos, nada sabemos, nada podemos, mas nós clamamos ao Senhor pela suficiência que vem de ti, Pai. Nós somos mulheres que queremos aprender cada vez mais a tua palavra, queremos aprender e conhecer cada vez mais o Senhor, para saber qual é a tua vontade, Pai. Porque a tua palavra nos diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Trabalha agora no nosso coração, para que seja um solo, Pai, ensinável na tua presença. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito da dinâmica desse primeiro texto, quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja que o texto não para em conheça o Senhor. O texto vai adiante e nos exorta a prosseguirmos em conhecer o Senhor. Isso demonstra uma continuidade, isso demonstra uma constância. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que nós precisamos crescer em conhecimento profundo de Deus. Nós temos dito isso várias vezes aqui, não basta aquele conhecimento superficial, uma mera leitura bíblica apenas praticar lá no meu plano de leitura anual. Eu preciso ler, meditar, ruminar naquelas palavras e pedir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe no meu coração para que eu possa compreender o que aquela palavra quer me dizer. Então, a dinâmica desse versículo já diz por si só que nós precisamos de constância e continuidade no estudo da palavra de Deus. Continuidade significa que eu devo fazer isso diariamente, constantemente, sem interrupção. E não, nem sempre eu vou ter vontade de ler a Bíblia. Nem sempre eu vou ter vontade de estudar a Bíblia. Por isso, nós precisamos clamar ao Espírito Santo para que ele nos capacite para isso, para que ele coloque no nosso coração o amor pela palavra, o desejo de aprender acerca do Senhor. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós nos aproximamos da vontade de Deus, porque é a palavra de Deus que revela a vontade dele para as nossas vidas. E quanto mais nós nos aproximamos da vontade de Deus, mais nós nos afastamos daquilo que desagrada a Deus. É consequência, porque são coisas opostas. Então, se eu conheço e prossigo em conhecer a Deus através da sua palavra, eu vou me aproximando cada vez mais deste Deus e automaticamente vou me afastando. Se as coisas que desagradam ao Senhor estão aqui e a vontade de Deus está aqui e eu vou prosseguindo em conhecer essa vontade, eu vou me afastando cada vez mais daquilo que desagrada ao Senhor. E é uma luta para nós fazermos isso, né? Isso requer perseverança. Essa constância, ela requer perseverança.
E sempre vai haver uma luta para eu permanecer neste propósito de estudar, de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Nós temos alguns inimigos, né? Nós temos a nossa própria carne, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos interesses. Nós temos o inimigo das nossas almas, né? Que o tempo todo está querendo nos afastar da vontade de Deus. Então, sim, pela minha própria natureza caída, pela minha própria carne, muitas vezes, o natural é eu não ter a vontade de estudar a palavra de Deus. Por isso eu preciso, até para isso eu preciso da dependência do Senhor, para que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, para que eu tenha esse desejo de estudar. O inimigo das nossas almas também, ele não quer que nós estudemos, porque quanto mais nós estudarmos, mais nós vamos conhecer a verdade, mais nós vamos nos aproximar de Deus, e é tudo que ele não quer. Ele quer nos afastar do Senhor. E nós temos um terceiro inimigo, que é o mundo, né? As vozes que falam ao nosso redor, as vozes que falam nos nossos ouvidos. Mas nós precisamos ouvir apenas a voz do nosso Deus. E para isso, nós precisamos estudar a sua palavra. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, nós já vimos isso também aqui nos estudos, que nós precisamos desenvolver um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. E esse relacionamento com o Senhor, ele não pode ser confundido com Gravando. ministério, com atividades de igreja, com título ou cargo que eu tenha. O meu relacionamento com o Senhor sou eu e Ele. E essa é a primeira coisa que Deus está interessado. É a primeira coisa que Ele quer ver formada em nós. O nosso relacionamento com Ele. Não um relacionamento superficial. Por isso o texto diz: crescendo e prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Deus. Porque se eu prossigo, eu vou cada vez mais conhecer esse Deus. Então, Deus quer ver estabelecido um relacionamento profundo entre eu e ele, entre você e ele. E isso é algo pessoal, como eu disse, não tem nada a ver e não pode ser confundido com o que eu faço na igreja, com alguma obra que eu desenvolvo. Essas coisas devem ser consequências do relacionamento que eu desenvolvo com Deus. Então, eu preciso crescer em um profundo conhecimento de Deus, e para isso eu preciso também crescer em intimidade com Deus. Alguém aqui já viu um fruto aparecer instantaneamente, sem que tenha havido todo aquele processo da semente, do revolver da terra, do adubar a terra, regar a terra, plantar a semente germinar, crescer, virar caule, virar galho, folhas, flores, até que essa flor seja polinizada e apareça o fruto. Veja que o fruto é o resultado final, mas houve todo um processo anterior. E o nosso relacionamento, o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus é um processo. Por isso ele precisa ser contínuo, constante. O nosso coração, ele é naturalmente duro, voltado para as coisas que desagradam a Deus. Alguém aqui já viu um solo duro, ressecado, produzir algo? A primeira coisa que quem gosta de planta, né? A primeira coisa quando eu quero revitalizar uma planta, eu faço o quê? Eu vou lá e revolvo aquela terra, né? Vou remexendo naquela terra até ela deixar de ser aquela terra dura e ficar uma terra fofa, né? De maneira que quando eu coloco a semente e rego, ela vai encontrar um solo pronto para germinar. Se eu jogasse aquela semente naquele solo sem revolver, sem adubar, provavelmente ela não ia germinar. Então, a semente por si só, ela não vai produzir nada. A semente, como dizem, ela precisa morrer para germinar, porque ela precisa encontrar esse solo.
e ela precisa ser cuidada para que ela possa crescer e gerar o fruto. Crescer em intimidade com Deus é um processo também que demanda investimento de tempo, de um espaço reservado. Eu e o Senhor, meditando na palavra dele, orando. Então, crescer em intimidade com Deus demanda tempo com ele. Vocês lembram que no estudo passado eu disse que o pastor Marcos mencionou numa das últimas pregações dele que a ovelha não é mencionada na Bíblia à toa. A ovelha é mencionada porque ela é um animal gregário que vive em bando, né? Vive em rebanho, mas ela também é um animal que precisa ser treinado para ouvir a voz do seu pastor. E os pastores de ovelha, eles fazem isso, eles repetem várias vezes a mesma coisa para que a ovelha conheça a voz dele e não ouça a voz de qualquer outra pessoa e saia do bando. Esse é o sentido de conhecer a voz do seu pastor. Então, a ovelha conhece a voz do seu pastor exatamente para não ser enganada e conduzida por outras vozes. E nós, para não sermos enganadas nem sermos conduzidas por outras vozes, nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. E de que forma que nós vamos fazer isso? Estudando a palavra, tendo este momento de intimidade a sós com o Senhor, meditando na sua palavra, orando, porque neste momento não apenas nós falamos com Ele, mas Ele fala conosco através da sua palavra, Ele fala ao nosso coração. O nosso relacionamento com Deus, ele é o início de tudo. E às vezes nós nos esquecemos disso e nos envolvemos tão loucamente na nossa rotina que nós fazemos todas as coisas, mas nos esquecemos do primordial, da primeira coisa que nós precisamos fazer, que é ter este momento com o Senhor. Porque é lá no nosso relacionamento com Deus que é o início de tudo. Lá no nosso relacionamento com Deus é o início de um casamento ajustado, é o início de uma amizade ajustada, é o início de uma vida nossa de equilíbrio, uma vida devocional, uma vida espiritual equilibrada. Começa tudo lá no nosso relacionamento com Deus. Por isso que quando nós temos problemas de relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, isso é um sinal de que nós estamos com problemas no nosso relacionamento com o Senhor. É no nosso relacionamento com Deus que a nossa identidade é refeita, porque ela foi quebrada lá quando o pecado entrou no mundo. E é no nosso relacionamento com Deus que Ele vai nos ensinar que nós somos, antes de qualquer coisa, filhas dele. É na palavra do Senhor que nós vamos encontrar quem nós somos, como nós fomos formadas, para qual propósito nós fomos formadas. E a partir de quarta-feira que vem, nós vamos mergulhar mais ainda nesse início. Mas é no relacionamento com o Senhor que a nossa identidade é firmada. Ela é não apenas refeita, mas ela é firmada. No nosso relacionamento com Deus, nós aprendemos que nós não precisamos nos preocupar com a reputação que alguém nos imputa, porque na realidade quem diz quem eu sou é o Senhor, não é o mundo, não é o outro. No relacionamento com Deus, nós somos preparadas para viver o propósito dele para as nossas vidas. Muitos perguntam, né? Eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é glorificá-lo em todas as coisas e em tudo que nós fazemos. E para isso, eu preciso conhecer esse Deus. Nós já caminhamos bastante aqui nos nossos estudos, né? Nós estudamos os atributos incomunicáveis, comunicáveis, depois passamos a estudar várias situações da Bíblia que envolviam mulheres, exatamente para aprendermos, né, na palavra, como vencer as nossas vulnerabilidades, as nossas idolatrias, os nossos problemas. Então,
no nosso relacionamento com Deus, nós aprendemos e somos preparadas para viver o propósito dele para as nossas vidas. É na palavra de Deus que me diz como eu devo ser, como filha de Deus, como esposa, como mãe, como irmã, como amiga. E como eu disse, em todo relacionamento, como todo relacionamento, é preciso intimidade para que ele cresça, né? Ou nós vamos ter apenas relacionamentos superficiais. Certamente você não se abre, não compartilha coisas mais pessoais com alguém que você não tem intimidade. E essa intimidade, ela demandou um tempo para ser construída da mesma forma, e em grau muito maior, com o Senhor. Como é que nós vamos conhecer alguém se nós não temos intimidade com essa pessoa? Não é assim, quando nós temos muita intimidade com alguém, só da pessoa olhar, a gente já sabe o que ela está querendo dizer. E nós precisamos buscar intimidade com o nosso Deus. Mateus 14:23 nos diz o seguinte: Jesus, o que Jesus estava fazendo? E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Esse versículo é depois de um contexto de Jesus falando ali com as multidões. E o que ele faz? Ele despediu as multidões, subiu ao monte para fazer o quê? Orar sozinho. E vejam que nada que está aqui na palavra é à toa. Aqui a gente percebe que ele buscou estar sozinho com Deus e ele permaneceu um bom tempo, porque fala, e caindo a tarde, lá estava ele só. Então, ele, que era o próprio Deus, porque quando ele veio ao mundo encarnado como um homem, ele não deixou de ser Deus. Então, ele, que era o próprio Deus, ele tinha este momento a sós com o Senhor, com o Pai, sem pressa, porque diz, e caindo à tarde, lá estava ele. Então, Jesus nos dá este exemplo, de, mesmo ele sendo Deus, passando tempo em oração, sem pressa, passando um tempo de intimidade com o Pai. Vejam, ele, o próprio Deus. Imagine nós. Se ele sentia essa necessidade, imagine nós. E ele despedia as multidões, né? Ele estava cercado por uma multidão no momento anterior e ele as despede, porque ele tinha um tempo a sós com o Pai. Jesus não tinha pressa neste momento. E às vezes a gente tem pressa, né? Às vezes quando a gente está numa reunião de oração e começa a demorar, a gente já acha que é demorado, a gente tem pressa para ir embora. Na realidade, nós precisamos dar valor a este momento e não ter pressa. Nós precisamos desfrutar, seja do momento do estudo da palavra, seja o momento de oração, porque é isso que vai desenvolver a intimidade que eu preciso ter com o nosso Senhor. Lembra que nós falamos do fruto, do processo? Então, nós precisamos conhecer profundamente ao Senhor e prosseguir em conhecer. Nesse prosseguir em conhecer, eu vou desenvolver intimidade com esse Deus, e desse processo todo virá o fruto. Lembram que o texto que nós lemos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o fruto, é o resultado do processo. O processo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E veja um final, lembra que eu falei que a gente ia falar de chuva? A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Se nós desenvolvermos essa vida de intimidade com o Senhor, nós vamos ter
essa chuva serôdia? A chuva serôdia ela tem dois significados principais. O literal, que é a chuva mesmo que cai na primavera na região da Palestina, mas tem também uma no contexto religioso, que é uma metáfora para o derramamento do Espírito Santo, frequentemente associada à restauração e colheita espiritual, você colher o fruto. Então, do nosso processo de desenvolvimento desse relacionamento, dessa intimidade, que só é conseguida através desse conhecer e prosseguir em conhecer, nós vamos colher o fruto. Ah, essa chuva serôdia, ela ilustra a bênção, o refrigério que vem do conhecimento e da comunhão com o Senhor. Só o conhecimento do Senhor pode nos levar a ter o descanso que nós precisamos. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós conhecemos a palavra, nós olhamos na palavra, é certo, nós vamos ter aflição neste mundo, mas tem uma promessa: Jesus venceu o mundo. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vou conhecendo as promessas que o Senhor nos deu, que mesmo em aflições, eu poderia estar segura porque Ele venceu o mundo. Mesmo se a água subir, eu posso ficar tranquila que ela não vai me cobrir. Então, esse prosseguir no conhecimento do Senhor me leva a usufruir dessa bênção e desse refrigério que vem do conhecimento e da comunhão com o Senhor. Porque se você conhece e prossegue em conhecer o Senhor, você aprende na palavra dele que você tem que orar sem cessar, continuamente. Então, percebem como fica tudo interligado? Eu conheço a palavra, conheço quem é o Senhor, conheço o que eu preciso fazer. Eu preciso orar sem cessar. Eu preciso olhar para as aflições, mas olhando para o alvo, sabendo que o alvo já venceu o mundo. Então, o Espírito Santo, ele nos habilita para nós termos essa vontade de andar com Cristo, de estudar a sua palavra. Ele nos equipa com esse amor pela palavra. É Ele que testifica, né, conosco. Ele nos faz perseverar na palavra. Eu só conheço e prossigo em conhecer quando eu creio nas promessas de Deus, de que através daquela palavra eu teria água, eu teria vida e vida em abundância. Eu descanso e confio na provisão de Deus, porque a palavra dele me ensina isso. Mateus 11, de 28 a 30, diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre gosto e digo para vocês, né? Não tem nada na palavra que foi colocada ali à toa. A palavra ela foi inspirada pelo próprio Deus. E ele sabiamente coloca as palavras de uma determinada forma. Vejam, o princípio do versículo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu aprendo do Senhor através da palavra. O versículo 28 faz um convite: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele promete o quê? Vos aliviarei. Mas ele dá uma ordem: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Qual é o resultado? Achareis descanso para a vossa alma. Nós precisamos refletir se realmente nós temos buscado conhecer a esse Deus, ou se nós temos nos contentado com o que nós ouvimos de outros. Vejam que conhecer a Deus não é apenas ouvir pregações, não é apenas ligar lá no YouTube e ouvir algumas devocionais. Conhecer a Deus significa você com Ele.
meditando na palavra e orando. É importante ouvir pregação? É. É importante aprendermos com outro? É. Mas nós mesmos precisamos desenvolver momentos para termos a sós com o Senhor, para aprendermos e meditarmos na Sua palavra, para conhecermos a vontade dele para as nossas vidas. Nós temos perseverado, nós temos tido constância, e é muito importante esse termo constância, quando o assunto é conhecer a Deus. A gente volta lá em Oséias. Conhecei e prossigais em conhecer o Senhor. É contínuo, é constante. Nós temos separado tempo para meditar na palavra e orar? Ou será que nós temos permitido que a rotina do nosso dia nos absorva por completo? E só lá no finalzinho, quando eu já não estou conseguindo mais assimilar nada, eu abro a palavra para ler um versículo para me deixar um pouco menos pesarosa. Eu sei que o cansaço às vezes é muito grande. É por isso que a gente precisa separar um tempo, de preferência, antes de nós começarmos qualquer coisa. Ainda que a gente tenha que acordar um pouco mais cedo, porque a rotina pode realmente nos engolir, nos absorver. Mas nós precisamos. É a palavra de Deus que está dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus, para que nós tenhamos descanso. Não esse descanso que às vezes a gente tem quando deita, dorme. A palavra de Deus diz que ele dá para os seus até quando eles dormem, né? É o descanso de, mesmo em meio a muita adversidade, eu poder descansar e confiar que eu tenho um Deus que vai entrar com provisão, que vai fortalecer a minha vida, mesmo que tudo ao redor me diga o contrário. A palavra de Deus nos diz que Ele estará conosco o tempo todo. Que nós possamos realmente praticar isso. Conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Nós precisamos entender, e a gente tem falado muito disso aqui também, não basta o conhecimento intelectual. Aqui também não estamos falando só do conhecimento intelectual. Eu preciso ler, eu preciso meditar, mas o conhecer aqui é viver de acordo com o que ele nos ensina, é viver em comunhão constante com esse Deus. Vai além do conhecimento intelectual, é o conhecer mesmo. Lembra de Jó? Eu te conhecia só de ouvir falar, agora contigo está. Que nós possamos compreender a importância de conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Que Ele nos capacite para isso. Amém.